Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um treinamento virtual, né, com vocês, falando aqui do nosso sistema de garantia da qualidade, ainda no tema do programa de pré-requisitos. Então, hoje, dando continuidade, nós vamos falar aqui de início, né, dos nossos valores, que todo mundo sabe, né, nós temos 3 valores na Ruta MAC, que o primeiro, o cuidar, aqui, o segundo, ousar, e o terceiro, o entregar, certo? Só falando aqui rapidinho para vocês, que é para a gente não esquecer dos nossos valores. Agora, falando um pouquinho da nossa temática, nós vamos entrar aqui nas boas práticas de fabricação e nós vamos falar sobre 2 tópicos hoje, certo? Nós vamos falar sobre o tópico de estabelecimento e o tópico de equipamentos. Então, aqui passando aqui próximo slide, o que são as boas práticas de fabricação, né? Só relembrando aqui um pouquinho para vocês, né? É um programa que define os requisitos essenciais para a fabricação, comercialização e distribuição de produtos seguros e saudáveis. Então, qual é o principal objetivo das boas práticas de fabricação, né? Então, o seu principal objetivo é produzir embalagens que não ofereçam riscos de contaminação aos produtos que ali serão acondicionados, né? No nosso caso, trazendo aqui para a nossa realidade, são as embalagens que a gente produz para o creme dental, para os produtos de beleza, higiene e tudo mais, né? E satisfazendo aí principalmente a necessidade dos nossos clientes, e os nossos clientes nada mais são do que nós mesmos, né? Então, todo mundo aqui que está fazendo esse treinamento agora, com toda certeza tem algum produto em casa em que a embalagem saiu aqui da nossa indústria, né? Então, falando um pouquinho aqui, entrando aqui nos tópicos das boas práticas de fabricação, né? Todo mundo já sabe que as boas práticas de fabricação é um sistema criado pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Não foi algo criado internamente. Então, nós atendemos algumas legislações e uma delas é uma portaria onde a gente tem que seguir alguns requisitos que falam sobre algumas temáticas, né? A primeira é o estabelecimento, a segunda sobre os equipamentos, a terceira fala sobre a matéria-prima que a gente usa e sobre o nosso produto acabado. A quarta é sobre nosso processo de produção. A quinta, sobre o manejo dos nossos resíduos, o que a gente faz com os resíduos que a gente gera. A higiene das nossas instalações e equipamentos, controle de pragas, que vocês já conhecem, e a saúde e a higiene pessoal de todos os colaboradores. Então, isso é um ciclo, certo? Essas atividades a gente tem todos os dias, tem que estar fazendo, monitorando e tudo mais. Então, entrando aqui na nossa temática, nós vamos falar hoje sobre o estabelecimento e equipamentos. Nós vamos iniciar aqui com a parte do estabelecimento. Então, aqui, falando aqui sobre o antes de implantar as boas práticas de fabricação, né, nós temos que observar o nosso entorno, né, a nossa fábrica e tudo mais. Nem sempre isso dá para acontecer antes da construção da indústria, né? Muitas vezes a indústria é construída sem a intenção de implementar as boas práticas de fabricação e no decorrer do processo produtivo, do ramo de atuação, se faz a necessidade da implementação desse programa, né? Então, recomenda-se que a planta, né, da indústria seja construída observando alguns pontos. Caso contrário, é necessário se fazer algumas adaptações durante o fluxo de toda a cadeia produtiva da indústria, né? Então, aqui uma visão da nossa indústria, aqui é a nossa fábrica, que vocês já conhecem. Então, aqui a gente tem um entorno, né, com algumas outras indústrias ao redor, com a vegetação nativa e tudo mais. Então, o que a gente observa, né? A gente tem que verificar as vias de acesso ao redor da indústria,
para a circulação não só dos veículos, como dos pedestres também. Então, como é que a gente vai fazer para que os transportes que venham deixar a nossa matéria-prima, como também levar o nosso produto acabado, a forma ideal para que esses caminhões, essas carretas entrem na nossa fábrica, né? Todo o fluxo de pedestre, aí obedecendo o ciclo de segurança, né? A facilidade do fluxo de operações dentro da fábrica, tanto para processo produtivo, para limpeza, como para manutenção. A gente tem que observar isso também. O espaço físico das nossas operações, a gente sabe que a gente está passando por ampliações, a gente está construindo a nossa nova área administrativa justamente para atender as nossas demandas, né? Viu-se a necessidade que a gente precisa de uma área administrativa maior, então por isso que a gente está se adaptando a isso, né? A verificação da qualidade do ar dentro da nossa indústria, então todo anualmente a gente faz medições para ver como é que está a qualidade do ar que circula dentro da nossa indústria, né? Os pontos de acessibilidade, aí a parte para os cadeirantes, né? Que a gente tem que ter o banheiro, os acessos para os cadeirantes acessar a nossa área produtiva e as outras áreas ao redor, os fluxos dentro da área produtiva, né? O estoque que alimenta as nossas 3 produções, tem que ter o fluxo ordenado de entrada e saída de material, né? O fluxo de pessoas dentro da área produtiva não pode ser qualquer pessoa que é autorizada a ficar circulando dentro da nossa indústria, então por isso que a gente tem todo aquele fluxo de, ao receber visitantes, receber fornecedor, acompanhar aquela pessoa dentro da nossa indústria, a gente não pode deixar que esse visitante bata fotos e tudo mais, porque a gente tem toda aquela parte de sigilo das informações, dos materiais que utilizamos, dos nossos maquinários, né? Então, tem sempre que acontecer esse acompanhamento com visitantes e fornecedores. Piso, parede, teto devem possuir revestimentos que, de forma íntegra, não pode ter as frechas, como a gente já conhece, não pode ter trinca, não pode ter goteira. Então, sempre que a gente está fazendo as vistorias, a gente sempre observa se existe fresta. A gente sabe aí que com relação ao controle de pragas, os insetos, eles gostam de estar entrando nas frechas e se reproduzindo. Então, onde tem goteira, pode ter a entrada de insetos também, e as goteiras também podem acumular água e estar aí possibilitando acidentes. Então, tudo isso é verificado também na parte da estrutura do estabelecimento, né? Portas e janelas não podem apresentar aí alguma forma de entrada de insetos, então, onde a gente não consegue vedar corretamente, a gente instala as telas, a gente tem as portas automáticas para evitar as entradas, né? Os vestiários, os refeitórios têm que ser instalações que não tenham acesso direto à produção. A gente sabe que hoje a gente está trabalhando de uma forma diferente, mas isso é temporário, certo, pessoal? Então, o nosso acesso ao refeitório ele vai ser na parte externa, vestiário vai ser na parte externa. Então, tudo isso, ao finalizar das obras, a gente vai estar atendendo corretamente, é extremamente temporário. As áreas de produção devem ter lavatórios com acesso, papel, sabonete antisséptico, para que todo mundo possa fazer a higienização das mãos. Então, aqui é só um layoutzinho da nossa fábrica, certo? Aqui nosso estoque, as 3 produções, as docas aqui, certo? A iluminação da área produtiva, né? Ela deve proporcionar uma boa visibilidade para a operação, para todos os colaboradores, né? As luminárias localizadas na área produtiva, elas têm que ser protegidas, né? Elas não podem estar só a lâmpada lá exposta, justamente para evitar a quebra e que venha contaminar os nossos materiais ou causar algum tipo de acidente, né? A nossa recepção de matéria-prima, material secundário, né? Deve ser de forma isolada, por isso que a gente tem aí
a antecâmara com as 2 portas automáticas para evitar qualquer entrada de insetos e tudo mais, tem todo o procedimento que deve ser realizado de limpeza desse material antes de entrar na fábrica. Então, já que falamos agora sobre o tema de estabelecimento, vamos falar aqui rapidinho sobre a parte dos equipamentos, certo, pessoal? Então, aqui na parte de equipamentos, né, a escolha, né, e a manutenção de máquinas e equipamentos para a fabricação das nossas embalagens, deve-se observar e tomar alguns cuidados para mantê-los em boas condições e evitar contaminações cruzadas. Então, o que pode ser observado nesse ponto, certo? Os equipamentos utilizados na área produtiva, eles devem ser de material resistente para evitar corrosão, oxidação. Isso a gente vem vendo bastante aí nas últimas auditorias em algumas máquinas. Estamos tentando já resolver esses probleminhas aí. Não pode ter partes que apresentem descascamentos de pintura, então, justamente por isso, porque esses descascamentos podem cair no nosso material e pode chegar até o cliente, e aí é uma contaminação cruzada. Não podem ter substâncias que venham aí transmitir odores, ou seja, tóxicas aí na embalagem, certo? Que possa gerar algum tipo de contaminação aí ao cliente, certo? Ser mantido em bom estado de conservação, né? Deve-se existir cronograma de limpeza e de higienização para as máquinas, certo, gente? Então a gente sabe aí que a equipe do GA tem essa parte aí de limpeza das máquinas e tal, com o cronograma bem direitinho. Esse cronograma de limpeza, ele deve ser realizado corretamente, com os produtos corretos, né? Os colaboradores utilizando os EPIs direitinho, as limpezas, só para finalizar, elas devem ser realizadas seguindo a frequência ali estabelecida pela equipe de gestão autônoma, elas devem ser registradas pelo colaborador que realizou aquela limpeza, se encontrou algum problema, entre em contato com o gestor, certo? E essas limpezas, elas devem ser validadas pelo gestor da área. E caso encontrado algum problema, alguma dificuldade aí durante essa parte aí de higienização e limpeza dos maquinários, pode estar entrando em contato com o gestor ou diretamente com a equipe de qualidade, que a gente vai estar dando um suporte para vocês e tentando achar aí a melhor forma de resolver qualquer tipo de problema. Então, gente, hoje o nosso bate-papo foi sobre estabelecimento e sobre os equipamentos que a gente utiliza dentro da nossa fábrica. Agradeço aí o tempinho que vocês estão disponibilizando para assistir esse treinamento e qualquer dúvida pode estar nos contatando aí no setor de qualidade que a gente se fala, ok? Obrigadão e até a próxima.